Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo a este vídeo que ora estamos apresentando, numa condição especial que apresentamos aqui alguns livros que indicaremos pelo fato de hoje ser o dia de finados. Do lado esquerdo nós temos o Livro dos Espíritos, livro este que comemora 150 anos da sua publicação, da sua primeira publicação. Ele faz parte da codificação kardeciana. Allan Kardec, que foi um professor que viveu na França, ele codificou a doutrina espírita. E neste livro nós temos mais de 1000 perguntas e, naturalmente, respostas, que ele fez através dos médiuns aos espíritos superiores. E aqui, se não estão todas, estão quase todas as perguntas que nós temos, que nós fazemos, questionamentos do nosso dia a dia, sobre todos os assuntos. Então, é um livro que vale a pena você estudar, que com certeza vai lhe dar um grande aprendizado e um grande consolo na sua vida. Lembrando que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus quando ele disse aos seus evangelistas, os seus discípulos, que ele iria, ou seja, ele iria morrer, mas ele deixaria o Consolador. Viria o Consolador para ficar eternamente com eles, ou seja, com todos nós, que ali eles representavam a humanidade. O livro da direita é Entendendo o Espiritismo. Este livro, você pode também adquiri-lo. Não sei se ele tem disponível em PDF, mas o Livro dos Espíritos, eu tenho certeza, ele existe gratuitamente na internet. Então, Entendendo o Espiritismo é um livro fino que conta a história do Espiritismo, conta como foi que Allan Kardec codificou a doutrina de uma forma simples, onde você vai poder entender um pouco sobre o Espiritismo. Nesta outra parte, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, do lado esquerdo, e a Bíblia Sagrada, do lado direito. Vale lembrar que a Bíblia Sagrada, ela contém 2 evangelhos. O Velho Evangelho, que é da época de Moisés, e depois nós temos o Novo Evangelho, ou o Evangelho de Jesus, que foi escrito pelos seus discípulos, o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, etc. Então, na Bíblia Sagrada, São Jerônimo, que foi indicado pelo Papa, na época, 250 anos depois da morte de Jesus, este Jerônimo, ele era um filósofo, ele não era religioso, ele não era padre, não era nada. Ele era um filósofo. E o Papa, que tinha muito carinho por ele, muito respeito, deu-lhe essa incumbência para que ele pudesse, então, separar os evangelhos ali, e ele o fez. E como que ele fez a Bíblia Sagrada, ou seja, o novo evangelho, vamos assim dizer? Ele pegou tudo que ele tinha de material na época, que estavam em diversas línguas, aramaico, hebraico, grego, etc. E ele, então, fez de acordo com os evangelistas. E ele começa, então, com Mateus. Então, tudo que Mateus escreveu, ele ali colocou, de forma cronológica, ou seja, desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação e a sua aparição posteriormente. E assim os outros evangelistas também. Então, desta forma, foi elaborado o novo evangelho.
Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o mesmo Evangelho de Jesus. Ele é exatamente o que está no Novo Testamento. É a mesma coisa. Algumas pessoas dizem que os espíritas, no qual eu me incluo, nós temos um evangelho que não é a Bíblia Sagrada, que não é o novo evangelho. É um equívoco muito grande, porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo contém exatamente os trechos do Novo Testamento, de forma diferente. Como de forma diferente? Vamos dar um exemplo. Se você entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá um capítulo, Bem-aventurados os aflitos. O que significa isso? Significa um título, e aí vão estar aí todas as passagens de todos os evangelistas. Então, neste capítulo, vai estar assuntos que competem a isso, de Mateus, de Lucas, de João, ok? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, está sobre assuntos, e não de acordo com os evangelistas. Volto também a dizer que este Evangelho segundo o Espiritismo, ele está também disponível para download em diversos sites, no qual eu convido você a fazer o download, visitar, e também, se você quiser, você pode adquirir tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Livro dos Espíritos. São livros que são vendidos a preço de custo. Aqui, este livro está sendo mostrado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, mas existem diversas editoras. Mas todas têm esse ponto crucial, de vender esses livros de uma forma a preço de custo, em torno de R$ 7, 9, 10 reais cada um. Então, é um livro para ser presenteado para todos, inclusive para aqueles que perderam seu ente querido recentemente. Então, se você presentear com um livro desse, vai ser muito importante. Não porque você está somente divulgando o Espiritismo, mas você está divulgando um consolo. Um consolo. A pessoa vai se sentir mais consolada diante deste conhecimento que é o conhecimento da vida eterna. Espero ter contribuído para com você, para que você então possa divulgar este vídeo, para que você possa divulgar para as pessoas do seu convívio, de que, principalmente nesse dia de finados, é muito importante que nós possamos divulgar a continuidade da vida. A vida continua. Eu já postei diversos vídeos a respeito disto. Se quiser, pode visitar o nosso blog, que é www.rabirraboni.blogspot.com. Sejam bem-vindos. Que Jesus o abençoe e que sempre o faça uma pessoa lúcida, tranquila, otimista e com fé e perseverança na vida eterna. Fiquem com Deus.